Graça e a paz. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Amém? Amados, estou aqui substituindo humildemente o pastor Evandro, que nos pediu, porque ele vai passar por uma sabatina, ser jogado na cova dos leões. E ele precisa estudar bastante, precisa estar afiado, né? Mas assim como Daniel esteve, Deus esteve com Daniel ali, vai estar com ele, né, pastor? Estou falando que o senhor vai ser jogado à cova dos leões, né? Precisa se preparar, então por isso que pediu para nós o substituirmos. Mas assim como Deus estava com Daniel, vai estar com você. E a palavra que, né, foi enviada para você essa semana não falha. Amém? Louvado seja Deus. Amados, para quem não costuma vir na quarta-feira, e quem também não assiste os outros, o culto na live, né? Eu fiz 2 estudos já sobre a palavra sal da terra, luz do mundo e cidade edificada sobre o monte. Normalmente a gente fala, eu já falei também, já preguei outras vezes, sobre esse tema. Só que dessa vez o Espírito Santo me tocou para que eu dividisse em 3 estudos. E quem vem às quarta-feiras sabe, quando eu falei do sal, só do sal, foi a pregação inteira. Muita coisa para falar, e muita coisa ainda para falar, que ficou para trás. Falei a última vez sobre a luz, sermos luz, também. O tempo todo foi sobre luz. E ficou coisa para trás. E hoje nós vamos falar sobre o porquê nós somos cidade edificada no monte. Vamos então retornarmos ao texto, Mateus capítulo 5. Mateus no capítulo 5. Só para contextualizar quem ainda não ouviu, né, as mensagens anteriores, vamos ler a partir do versículo 13. Todos acharam? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Pai glorioso, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a unção do Espírito Santo, para a conclusão deste estudo, Senhor, desta mensagem, em um momento tão especial teu, Senhor Jesus, aqui na terra, que é denominado Sermão do Monte. Senhor, como foi maravilhoso, Senhor, como aquelas pessoas foram tocadas, como vidas foram transformadas. Senhor, a tua palavra continua a mesma, e eu te peço agora, que essas vidas que estão ouvindo, que ouvirão, que estão aqui presentes ou estão na live, que elas também sejam tocadas, que elas sejam também transformadas,
que elas também resplandeçam a luz que é Jesus em nossa vida. Para isso eu preciso da tua unção. Para isso eu preciso que a minha mente esteja cativa a ti. Para isso é preciso, Senhor amado, que todas as mentes estejam cativas a ti agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fala-nos, Senhor. Amém e amém. Queridos, por que somos uma cidade edificada sobre um monte? Nós já falamos por que nós somos o sal, não é? Porque fazemos a diferença, porque nós damos sabor, porque a ação do sal, ela é interna, você não vê o sal, não é? Mas ele age de uma maneira interna, mas age. E nós somos luz. Por quê? Porque a luz de Jesus Cristo, ela resplandece em nós. Em nós. Todo espírito contrário. Em nome do Senhor Jesus. Então a luz é externa. Agora Ele quer que a gente brilhe. E a gente tem essa luz, não é porque nós somos um alecrim dourado. Não é porque somos pastor. Não é porque eu subo aqui e prego. Não é porque eu sou líder de ministério. Não é porque eu sou o pastor da maior igreja do Brasil e tenho um avião. Eu não sou a luz. Quem viu a luz da lua? É linda, né? Mas sinto decepcioná-la, a lua não tem luz. Ela reflete a luz do sol. Assim somos nós. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus Cristo, a luz dele reflete em nós. Você está entendendo? Por isso nós não somos alecrim dourado. Quando ele nos diz que nós somos luz e é para brilhar, não é para nós nos glorificarmos, né? Nós nos exaltarmos, nos exibirmos, mas é para nós nos aproximarmos dele, para a luz dele sim. Como eu falei também da outra vez, que essa luz aqui, ela não tem vida própria. Ela tem uma fonte, lá na CPFE, que é distribuída. E a nossa fonte é Jesus Cristo, a fonte de luz é Jesus Cristo. Nós não temos luz própria. Assim como a lua não reflete a luz, a sua luz própria, mas sim a do sol pela proximidade, assim somos nós. Estejamos sempre próximos a Ele. Mas eu quero agora falar, contextualizado, né? Eu quero falar agora da cidade. Por que a cidade? Sabe quando você vai viajando, lá longe, você cansado, uma noite inteira de viagem. Nós fizemos uma vez uma viagem, quando nós fizemos as bodas de prata, nós fomos para Minas. E viajamos, hein? Viajamos. Então, chega uma hora que a gente está tão cansado, né? E a estrada ali escura, e quando a gente vê ali uma luzinha lá longe, a gente se anima. Falou, vou lá, um lugar para repousar, um lugar para descansar, um lugar para esticar as pernas, um lugar de refúgio. Numa caminhada longa, em meio às trevas. Não é verdade? Lucas, no capítulo 12, versículos 78 e 79, ele diz assim: a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte. Vejam bem, ele está falando aqui de Jesus, que viria sobre nós, a luz dele sobre nós, não é? Para iluminar os que estão na escuridão, na sombra da morte.
cidade edificada sobre o monte. Eu estava assistindo um professor de geografia, ele estava falando, especialista nas cidades lá, judaicas, Jerusalém. Ele estava falando especificamente de Jerusalém. Mas antes eu quero dizer para vocês, lembra dos filminhos que a gente assiste, que às vezes, de medieval, que tem castelo? Geralmente eles são no alto, não são? Não é? E a gente sabe, principalmente nós assistimos, acho que foi o Aquiles, né? Aquele calcanhar do Aquiles lá, eu esqueci o nome. A gente vê aqueles castelos, as pessoas subindo, os adversários subindo ali, a dificuldade que eles têm de subir, né? E por isso, muitas vezes, muitos cansados, muitos se cansam, muitos perdem as forças, muitos caem, morrem, e também a cidade, os soldados que estão lá, os vigias que estão lá, têm tempo de alarmar, têm tempo de se preparar, e é uma defesa. A geografia ali da cidade já era uma defesa, tá? Contra os seus adversários. Jerusalém, do lado sul, deixa eu ver aqui, a topografia de Jerusalém, havia alguns vales, não é? Havia alguns vales, os irmãos sabem que são aqueles vales, né? Que dificultariam as invasões inimigas. Do lado oriental havia um vale chamado Vale de Josafá, que era difícil de inimigos escalar para invadir Jerusalém. Do lado sul, havia um vale chamado Vale do Inferno. Eu imagino como que devia ser esse vale, né? Mas do lado norte de Jerusalém, e aquele professor ele foi mostrando, né, como que era. Jerusalém, ela vai perdendo aqueles vales, sabe? Vai perdendo e vai ficando plana. Vai ficando plana. Você já imaginou o perigo, né? Já está fácil para o adversário. E veja bem, há uma profecia lá em Jeremias, no capítulo 6 de Jeremias, que diz assim: fujam, habitantes de Jerusalém, um exército poderoso vem do norte. Olha lá, a planície do lado norte. Que aquele vale ia começando a se nivelar com a cidade, trazendo calamidade e destruição. Quando Salomão, né, na verdade, quando Salomão ele construiu aquele vale, o templo de Jerusalém, ele consagrou, não é? Ele consagrou a Deus, Deus prometeu que ia cuidar. Mas olha só, essa profecia aqui de Jeremias, ela veio se cumprir muitos anos depois. Olha o que Deus fala, assim, a condicional, quando Salomão consagra o templo ali de Jerusalém para o Senhor e pede: Senhor, quando o teu povo vir aqui, quando o teu povo clamar, Senhor, olha, ouve a oração do teu povo, quando os inimigos vierem, que o teu povo seja vencedor, que todos os inimigos sejam derrotados, quando os teus filhos virem aqui, pedir por cura, Senhor, olha, abençoa, não deixe de ouvir, e orando, pedindo, e Deus, vou te atender, vou dar tudo o que você está pedindo aqui. Aí lá em 1 Reis, no capítulo 9, versículo 6, Deus fala assim, olha a condicional: mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome.
Israel se tornará então o objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. A profecia de Jeremias se cumpriu. E justamente naquela planície ali, naquele vale que ia se igualando, ia se tornando uma planície, do lado norte da cidade de Jerusalém, foi ali que o adversário entrou e destruiu Jerusalém. E a gente sabe o que houve com Israel, não é? Não é à toa que Deus nos chama de sal, de luz e de cidade edificada. Edificada no alto, por quê? Porque nós ali, nós estamos protegidos. Nós temos ali a vantagem de nós estarmos mais próximos de Deus. E mais próximos de Deus, estarmos alertas contra os adversários. Cidade de refúgio também, para aqueles que nós conhecemos, para as pessoas que nós conhecemos, para aqueles que virem até nós. No Antigo Testamento haviam 6 cidades. Moisés construiu 3, depois Josué mais 3, na época de Josué mais 3. O que eram essas cidades de refúgio? Por exemplo, eu brigando, sei lá, ou acidentalmente, matei a Michele. Acidentalmente, matei a Michele. Então, segundo a lei da época, a cultura da época, o que era? Os parentes da Michele, a Dani, a Sueli, o Evandro disse que não, mas vinha vingar. Era olho por olho, dente por dente. Então vinha me matar. Só que não foi a minha intenção matar, foi um acidente. Então foi criada, Deus ordenou para que fosse criada uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Daí eu poderia me esconder e morar, ficar naquela cidade ali, por quanto tempo fosse necessário, me apresentava ao sacerdote e tal, falava o que tinha acontecido e tudo mais. E a família da Michele, o Evandro não poderia ir lá se vingar de mim, porque eu estaria refugiada na cidade de refúgio. Assim somos nós, refugiados em Cristo. Refugiados em Cristo. Nós não vamos herdar os céus. Eu vi um vídeo de uma pessoa falando assim, no céu existem pessoas morando nos céus? Aí esse pregador falava para ela, sim, existem. Mas espera aí, as pessoas são perfeitas? Não. Mas você está me dizendo que tem pessoas lá no céu? Se as pessoas não são perfeitas, por que elas estão lá no céu? Bom questionamento, não é? Como que você responderia isso? Eu fiquei sabendo responder quando ele respondeu. Mentira. É a graça. É pela graça. É pela graça do Senhor que eu estou refugiada. E ali o inimigo não me toca. E ali o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Eu não sou perfeita, mas em Cristo. Quando eu me apresentar diante do Pai,
Ele não vai ver a Ruth, ele vai ver Cristo, o sangue de Cristo sobre mim, que me purificou dos meus pecados. Foi Jesus Cristo que deu a sua vida por mim. Quando Satanás quer tocar a minha vida, Jesus fala: epa, ela é minha. O que nós cantamos aqui, nenhuma maldição sobre nós. Não é isso? Isso é prometido lá em Números. Não há encantamento, não há feitiçaria, não há nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando a feitiçaria chegar, a maldição vier, Jesus, opa, aqui não. Ele é comprado com o meu sangue. Eu dei a minha vida, eu morri para que ele tivesse vida. Então, por isso que nós estaremos lá no céu. Não porque nós somos alecrim dourado, não porque o alecrim dourado pegou, viu, pastor? Pegou. Viciei com o alecrim dourado. Culpa do pastor. Porque é a graça do Senhor Jesus. E Ele também nos dá essa responsabilidade de nós sermos o sal, de nós sermos a luz, de nós sermos cidade edificada. Uma cidade também de refúgio para as pessoas que vêm até nós. Sabe, queridos, a Bíblia fala para nós levarmos as cargas uns dos outros, não é? Mas o apóstolo Paulo, eu amo esse apóstolo Paulo, viu? Ele bate em mim sem dó, mas eu gosto dele. Ele fala assim, lá em Gálatas, deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Ele fala em Gálatas, que cada um... mas eu lembro, irmãos, não vou lembrar aqui a referência, mas eu lembro o que ele fala. Ele fala assim, cada um deve levar a sua própria carga, não é isso? O seu próprio fardo. Sabe o que é? Parece o contrário do que eu falei, né? Mas sabe o que é? O pastor sabe muito bem disso. Paulo não estava contradizendo aqui a palavra do Senhor. Sabe o que é? Quando um soldado, ele vai para um campo de treinamento, ou vai para um campo de batalha, ele tem um kit de sobrevivência, né? É o fardo dele, não é o fardo que chama? Fardo ou carga, algo assim. Né? Uma carga, isso, carga, é isso mesmo. Fala sobre carga mesmo. E aquela carga, só ele que tem que carregar. Eu não posso. O Evandro não poderia carregar pelo colega, não é? Porque é sobrevivência. E qual é a nossa carga? Que eu e você temos que levar. Ninguém pode levar por mim. O pastor não pode levar por mim. Sabe o que é? É a minha intimidade com Deus. É a minha fé. Isso aí é meu. Por mais que esse pastor jejue por mim, ore das madrugadas por mim, eu tenho que assumir, essa carga é minha. Como todo bom soldado, se eu quero sobreviver nessa batalha, nessa guerra, nesse campo de guerra, entre o adversário, eu preciso do quê? De água, de alimento, não é? Eu preciso disso. Eu preciso disso. Se eu me alimentar uma vez só por semana, nutricionista, o que vai acontecer? Desnutrição. Se eu beber água uma vez por semana, o que vai acontecer? Desidratação. Amados, se eu ler a Bíblia só aos domingos, quando eu vier ao culto, que soldado é esse que eu sou? Espiritualmente eu sou desnutrido. Espiritualmente eu estou desidratado. Porque o Senhor é o pão da vida. E o Senhor é a água da vida. Não é? E essa carga é minha, somente minha.
Eu posso dividir o meu fardo, né? Carregar os fardos dos outros, a gente ora, a gente, né? A gente vai, intercede, às vezes até ajuda, faz uma ajuda financeira, a gente visita, dá medicamento, a gente, enfim, uma série de coisas que a igreja faz para ajudar, até construir casa a gente já construiu, a igreja já construiu, né, pastor? Para pessoas que perderam sua casa, até telhado, já a igreja também já... Isso aí é fardo, que a igreja ajudou a carregar. A pessoa não tinha casa, a pessoa chovia tudo dentro da casa dela, a igreja foi lá e pá. A outra não tinha casa, a igreja foi lá e fez a casa para ela. Isso é dividir fardo. Mas aquela carga, lembre-se, você é soldado. Você é soldado. Você tem que carregar. A tua fé é você que tem que carregar, Fátima. A tua intimidade com Deus é você, Fátima. Não é o pastor. Ele jejua, ele ora por você nas madrugadas, eu tenho certeza disso. Mas essa carga é tua, é tão somente tua. Assim como nós somos cidade de refúgio para outros também. Para pessoas carentes, para as pessoas que estão sem luz. Nós refletirmos não a luz própria nossa, mas a luz que há em Cristo, porque se nós estamos próximos a Jesus, assim como a lua do sol, nós vamos refletir. E nós somos refúgio para essas pessoas. Através do quê? Do que nós cantamos aqui. Vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Nenhuma maldição. Isso você pode fazer. Isso você pode fazer. Porque você é cidade edificada. E a cidade edificada, ela brilha. Em meio às trevas. De longe, quilômetros e quilômetros de distância, a gente vê a luz da cidade alta. Porque ela está lá no monte. É ou não é? Assim somos nós. As pessoas percebem que temos algo diferente. As pessoas percebem que temos algo... É a luz de Jesus Cristo que está refletindo em nós. E como eu falei naquele dia que eu preguei sobre a luz, não foram para aqueles grandes filósofos que até hoje são estudados nas universidades, no mundo todo. Sócrates, Aristóteles, Demócritas, Platão, que foram antes de Jesus Cristo. Não foi para aqueles homens que Jesus falou: ô Sócrates, você é a luz, você vai iluminar os homens, a mente do homem, Sócrates. Ô Aristóteles, você sim com sua sabedoria. Sócrates foi considerado o homem mais inteligente da Grécia. Sócrates é você. Jesus falou para aqueles homens pescadores, trabalhadores braçais. Jesus falou para nós. Para nós. Nós sim. Sois a luz do mundo, não é Sócrates, não é Platão, não são os intelectuais que o mundo aplaude, são você, irmã Fátima ali, você, irmã Marley. Ah, Joelma, você é luz, Joelma, você é sal, você é cidade edificada. Sandrinha é tão pequenininha, mas é uma fortaleza, mas é uma fortaleza tremenda. Ah, não brinca contigo não. A derrota dele já é garantida. A derrota dele é garantida. Minha filha, já está decretado o cheque que Jesus te deu assinado. Você é vitoriosa por antecipação. Teu filho é dele. E ninguém toma. O que é de Deus, ninguém toma da mão dele. Pode se afastar. Nós temos lutas, irmãos. Sabe outra coisa interessante que eu vi nesse texto? Eu até falei para o Osmar hoje, eu falei assim, eu acho que é por isso que Deus, irmão, Deus me alimenta. Olha, se a palavra não servir para você, já serviu para mim demais. Demais. Porque quando ele fala aqui, nesse versículo
15. Não se acende a candeia, né, que é a lamparina, e se coloca debaixo do alqueire. Sabe o que é alqueire? O que é alqueire? Que a gente tanto fala. A gente sabe, somente aqui no interior. Hã? Isso, mas a gente fala aqui terra, né? Mas alqueire naquela época é um cesto, tipo de um cesto simples. Um cesto. Então você não pegaria a candeia e colocaria, ó, isso aqui está aceso, vamos supor que isso aqui é uma candeia. Numa escuridão, faz de conta que aqui está escuro. Colocaria aqui? Não. Sabe o que representa o alqueire em nossa vida? Satanás. Sabe também o que significa o alqueire na nossa vida? Os nossos medos. É ou não é? Sabe o que significa os alqueires na nossa vida? A ansiedade. O excesso de futuro, não é? A ansiedade me faz duvidar, não é? O medo me faz recuar. É o alqueire. É o alqueire. O cansaço excessivo, o estresse excessivo. Moisés, tão era a carga de Moisés, que ele chegou ao momento de depressão, e ele chega para Deus: olha, Senhor, olha esse povo reclamando, Senhor, esse povo reclama pedindo cebola, não é picanha. Eles estão pedindo cebola, me aborrecendo, me incomodando, por causa de cebola e de alho poró. Brincou. Não aguento mais essa cambada aí, Senhor. Me mata logo, acaba com a minha vida. Depressão por estresse. Moisés trabalhava por 70 homens. Foram precisos 70 homens para substituí-lo. Estresse. Não era falta de fé. Não era estresse espiritual, não. Não foi falta de fé do homem que abriu o mar vermelho. Do homem que chegou diante do mar, com aquela multidão, aquelas centenas de pessoas, e falou: marcha. O Senhor falou para ele: manda o povo marchar. Ele: povo, marcha. Coragem. Você acha que a depressão desse homem é por conta de falta de fé? É depressão espiritual? Não é, para com isso. Achar que tudo é pecado. Elias. O homem enfrentou 800 sacerdotes de Baal. Jezabel, ali no cangote dele, ameaçando esse homem de morte, toda hora, todo instante. Esse homem estava sob uma carga estressante. Ele saiu, foi para uma caverna, se sentiu só, estou sozinho. Ainda havia 700 profetas de Deus. Mas ele se sentiu sozinho. E ele: eu quero morrer, me mata, Senhor, eu quero morrer. É falta de fé essa depressão dele? Por que você fala que a irmã está em depressão? Porque é falta de fé? Não está em comunhão com Deus? Tem fé, tem depressão genética também, lógico. Amados, mas sabe, aquela depressão de Moisés, de Elias, de Davi também, que Davi teve. Davi também teve. E também não foi falta de fé daquele homem que venceu um gigante. Aquela depressão era um alqueire que queria apagar a luz de Moisés, a luz de Elias, a luz de Davi. Mas o Senhor não deixou.
Porque aquela luz, o diabo não apaga. A tua luz, meu irmão, o diabo não apaga, porque ela reflete. É a luz de Jesus Cristo. Não tem alqueire. Não permita. Não coloque o alqueire na tua luz. Não permita. Ordena ao inimigo, sai. Se é para perturbar, saia todo o espírito contrário. O que aconteceu aqui nesse culto agora? Vieram para perturbar. Né? Sai. Sai. Alqueire aqui na minha vida, não. Alqueire aqui na igreja do Senhor, não. No lugar que é consagrado ao Senhor, não. Alqueire, não. Somos cidade. Somos iluminados por Deus. Somos sal, somos luz. Sabe, amados? Como eu falei, não é. O que nos entristece muito hoje é os falsos profetas, né? Os escândalos. Engraçado que eles não falam da multidão de cristãos fiéis, né, pastor? Mas um pastor que enriquece ilicitamente, todo mundo fica sabendo. Mas esse coitado pastor, ninguém fala dele. A Globo não anuncia. Porque esse coitado vem aqui, ele limpa banheiro, esse coitado ele vai, ele gasta só gasolina, ele sobe no telhado, tem labirintite, fica lá, Senhor, por tua glória, Senhor, está lá. Ninguém fala, assim como ele, tantos outros, tantos. Tem um monte. Aqueles que estão dando suas vidas lá na Ucrânia, na Rússia, na China. Proibiram de levar crianças nas igrejas. E eles estão dando as suas vidas. Eles não anunciam. Olha quantos missionários, quantos pastores estão aí entregando suas vidas. Eu ouvi um testemunho que eu dei risada hoje de um pastor, um missionário. Ele foi, um pastor na verdade, ele foi fazer, ele tinha uma ovelha lá e era um senhorzinho, não lembro o nome desse, é José, não sei o nome dele, bem pobrezinho, mas pobre, pensa uma pessoa pobre. Ele chegou lá, era um quarto para 4 pessoas ali dormir, né? E ele falou, sou irmão fulano, acho que irmão José, vamos no culto hoje à noite, não sei o quê. Ele falou assim, olha, irmão, eu não vou não, porque eu estou cansado de ir sem sapato, eu só vou com sapato, eu não tenho sapato para ir, e eu fico envergonhada, porque ia ter um evento lá na igreja, vinha pessoas de fora, acho que missionários americanos, uma coisa assim, vinha gente de fora, ia ter um evento bonito lá na igreja. Então, lógico, a gente põe a nossa melhor roupinha, né? E aquele coitado descalço, ele falou, vou ficar envergonhado, não vou não, pastor. Aí o pastor tinha ido há um tempo atrás, lá em Nova York, e comprou um tênis, uma marca, aí não foi Nike, uma marca também caríssima. Aí disse que aquela voz falou para ele, dá o teu tênis. Aí ele, não, dá o teu tênis, oferece o teu tênis. Aí ele falou assim, peraí, mas eu acho que não é meu número. Ô, irmão José, quanto que o senhor calça? Eu não sei, pastor, porque eu não tenho sapato. E a voz, estou te falando, dá o teu tênis. Dá o teu tênis. E ele deu. O tênis. Sabe, amados, ele falou assim, como eu poderia me contentar, eu sendo pastor e saber que a minha ovelha, eu calçando um tênis de marca, um tênis que Nova York, eu comprei em Nova York, e a minha ovelha não tinha um sapato para ir para a igreja. Isso é ser luz, isso é ser sal, fazer diferença nas pessoas. Mas a mídia não propaga, só propaga aquele que tem avião, que não sei o quê, não é verdade? Mas a mão de Deus está sobre essas pessoas.
Esses líderes se esquecem, tanto esses líderes espirituais, quanto os líderes também aí, políticos, esquecem. Quando o povo exigiu, pediu, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, porque as outras cidades têm rei, pô, o que nós queremos é rei também. O Senhor avisou, gente, vocês vão ter rei, falou através de Samuel, né? Vocês querem rei, vocês sabem que vocês vão ser servos do rei, não sabem? Se o rei exigir as terras de vocês, vocês sabem que vocês vão ter que dar, não sabem? Vocês vão viver no jugo do rei, não é? Vocês querem rei. O povo não estava contente. Com Deus no controle da vida deles. Queriam um rei. Invejando. Igual aqueles lá invejavam a cebola, em vez de invejar picanha, invejava a cebola. Invejava rei, invejava jugo. Jugo. E foi o que os reis fizeram. Salomão tinha toda aquela riqueza. Deus prometeu riqueza para Salomão. Mas não era aquela riqueza que ele cativou, que ele cultivou. Não era tudo aquilo que Deus queria para a vida dele, não. Ele distribuiu em 12 distritos, governadores desses 12 distritos, e cada distrito trabalhava um mês para sustentar toda a mordomia do palácio de todos os que ali viviam. Uma vez, durante um ano, por mês. Sabe, a revista, o jornal A Gazeta, disse que nós, de 2024, agora, em 2024, não lembro a data que o jornal falou, que nós, esse ano de 2024, em 2024, o contribuinte brasileiro trabalhou até o dia 28 de maio, somente para pagar os impostos estaduais, municipais e federais. 5 meses nós gastamos, sabia disso? Sabiam? E olha que não é rei, hein? Mas vive como tal. 5 meses. Amados, Deus, Ele nos promete riqueza que, se Ele quiser, Ele promete, Ele dá. Mas não essa riqueza subjugando o outro. Salomão subjugava. Tanto é que quando ele morreu, o povo recorreu ao filho dele, né? Roboão, né? Olha, pelo amor de Deus, o jugo do teu pai era muito pesado sobre nós. Alivia a carga. O Jeroboão, ao invés de ouvir os conselheiros prudentes, alivia, porque o povo, né? Senão o povo não vai aguentar, não está aguentando, o povo não vai aguentar. Ele triplicou. Aí ele ouviu os párias dele, os ambiciosos, os maus conselheiros, triplicaram. Aí, a revolta geral. Deus dá riqueza para nós. Deus nos manda brilhar. Nós temos luz. Ele nos coloca em lugares altos. Mas é pela graça. É pela graça. É tão somente pela graça. Não pelo nosso mérito. Não pelo nosso mérito. Nós somos sal, fazemos diferença sim. E temos que fazer. Quando Ele nos coloca ali como cidade, Ele quer dizer para você brilhar, viu? Viu, Hudson? Não é para você ficar debaixo de alqueire, não. É para você brilhar. É para você ser sal, viu, Jefferson, onde você está. Ao seu redor, onde você vive. É para você dar sabor, ser diferença. É para você ser luz. Viu, Michele? No teu trabalho, onde você for. Ele não nos fez luz, sal, nem cidade edificada sobre o monte à toa. Não foi para nos escondermos. Não deixemos o nosso medo.
Sejamos ousados. Tenhamos a fé que Davi teve, com 3 pedrinhas. Aqueles exércitos todos, aqueles homens tudo preparados, morrendo de medo, se borrando de medo de Golias. Davi foi lá, que é isso? Vocês vão aguentar isso aí? Cala a boca, menina, aqui não é teu lugar. Ele ouviu isso de quem? Da própria família, dos próprios irmãos dele, querendo colocar um alqueire na luz de Davi. Davi, aqui não. Aqui não. Eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor do Exército. Não é isso? Moisés, o Senhor falou, Moisés, tu vai tirar aqueles homens lá do Egito. Aquele meu povo que está há 400 anos sofrendo, escravizado, você vai tirá-los. E eu, Senhor, eu vou, mas se fores comigo. Se fores comigo. Exatamente assim, seja ousado. Tenha fé, não coloque alqueire. Não deixe o alqueire do medo, não deixe Satanás criar alqueire, sabe, o medo, a ansiedade, a dúvida, não deixe o alqueire da dúvida fazer você perder a bênção, ofuscar o teu brilho. Se Deus diz que vai abençoar, Ele abençoa. Ele promete aqui, ó, está o cheque, aqui em números. Ninguém... O próprio Balaão, ele era contratado para pagar. Abimeleque chegou e falou assim, olha, eu te dou tanto, te dou toda essa fortuna aqui, amaldiçoa Israel, porque eu preciso vencer aquele povo, mas aquele povo Deus está protegendo, amaldiçoa, porque assim eu poderia vencê-lo. Abimeleque falou assim, bem que eu queria essa fortuna que você está me dando, mas aquele povo lá não posso não. Que Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Oh, aleluia! Glória a Deus! Você é abençoado por Deus. Amém. Então, tenha medo de maldição? Não tenha medo. Deus não está no futuro? Não está? Então, não tenha medo do futuro. Não deixe o alqueire da ansiedade ofuscar a luz de Jesus Cristo em tua vida. Não deixe. Amém? Amém? Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor, por tua graça. Por tua graça, tão somente tua graça, que nos coloca, Senhor amado, como sal da terra. Que nos coloca como luz do mundo. Que nos coloca como cidades edificadas, Senhor amado, sobre o monte, Senhor. Oh, Santo Eterno Deus, somos edificados em Ti. E Deus, nessa cidade de refúgio, nessa cidade que é Jesus Cristo, refugiados nele, Senhor amado, o inimigo de nossas almas não tem poder sobre nós, nenhuma maldição, Senhor, nos alcançará, Senhor. Sejamos também assim refúgio para aqueles que se aproximam de nós, para aqueles que vêm até nós, para os necessitados, para os carentes. Mas não podemos esquecer que nós temos que levar a nossa carga de comunhão diária contigo, do nosso devocional diário, da nossa leitura diária da Bíblia, da tua palavra, de nos alimentarmos do pão da vida que é Jesus Cristo, de beber da fonte da vida que é Jesus Cristo. Diariamente, ó Deus, essa carga é nossa, tão somente nossa. Em nome do Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por nos fazer luz, sal e cidade edificada sobre o monte. Em nome de Jesus, obrigada. Amém e amém. Glórias a Deus.